O que está acontecendo? Jovens curiosos, se você gosta de curiosidades, com certeza gosta de história. E se gosta de história, deveria se fascinar por fotos históricas. Por isso e muito mais, veja estas 50 fotos históricas imperdíveis. Primeiro, o beijo entre uma mulher e um soldado americano que retorna para casa a bordo do navio Estados Unidos Monticello tem uma grande história por trás. Era a atriz Marlene Dietrich, uma alemã que havia ajudado a lutar contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Assim era o foguete espacial Apollo 11 minutos após a decolagem. Essa missão espacial ficou marcada por ser a primeira em que o homem pisou na Lua. A fotografia mostra a incrível potência dessa nave. 3. Hoje temos todas as informações da internet e com um celular podemos fazer o que quisermos. Mas antes, quando não havia tanta tecnologia, as coisas pareciam um pouco mais complicadas. E era assim que elas pareciam. 6 cientistas da NASA junto com sua tabela de cálculos 4. Por sorte, hoje em dia existe bastante regulamentação sobre os animais de estimação que as pessoas podem ter, mas há alguns anos não havia tanto controle. Esta foto mostra a atriz lendária de Hollywood, Audrey Hepburn, fazendo compras em um supermercado com seu Servo 5, o que parecia ser um set de filmagem. A foto mostra um adolescente segurando um rifle Ave-Tomat Kalashnikova 47 e fumando um cigarro durante um funeral no cemitério de Leão de Sarajevo. Esses eventos ocorreram durante a Guerra da Bósnia entre 1992 e 1995, que ceifou a vida de milhares de pessoas. 6. Ao final da Segunda Guerra Mundial, as diferentes pessoas que haviam sido exiladas durante o conflito buscavam voltar para suas casas. E é assim que vemos um grupo de pessoas japonesas que caminham por uma estação de trem na Califórnia, indo ao aeroporto para retornar ao seu país e refazer suas vidas. 7. Atualmente, um dos destinos turísticos mais populares da América do Sul são as ruínas de Machu Picchu. Embora hoje estejam adaptadas para o turismo, assim elas pareciam em 1912, quando o explorador americano Hiram Birkman descobriu esse lugar curioso. Donos de lojas do bairro coreano em Los Angeles pareciam assumir posições defensivas, prontos para enfrentar manifestantes armados. Durante os distúrbios de Rodney King em 1992, o conflito foi desencadeado por um ataque racista contra um taxista americano naquele ano. 9. Sim, você está vendo direito? Um cachorro estava voando pelos ares depois de ter pulado para atravessar uma trincheira em plena batalha da Primeira Guerra Mundial. Esses cachorros eram treinados para enviar mensagens dentro do campo de batalha e pular e escalar as grandes trincheiras. Johnny Cash foi um dos cantores mais importantes do século XX e considerado como o rei da música country. Ele se incumbiu de cantar em todos os locais possíveis. E nesta foto, vemos ele cantando e tocando violão para alguns prisioneiros da prisão de Folsom, Califórnia, em 1968. Um dos momentos mais tensos para um soldado é o instante antes de chegar ao campo de batalha. Nesta fotografia, um grupo de fuzileiros navais americanos observa uma mulher em uma revista, momentos antes de desembarcar nas praias de Tarawa. Durante a Segunda Guerra Mundial, embora as guerras tenham sido entre pessoas, os animais sempre foram muito importantes no campo de batalha. Nesta imagem, vemos soldados alemães brincando com um cão de serviço fantasiado durante a Segunda Guerra Mundial. Uma reunião familiar aparentemente simples esconde uma história trágica por trás, já que o que vemos é um pobre sobrevivente do desastre minerador de Spring Hill, reencontrando-se com a filha e a esposa após 5 dias presos sob a terra. É necessário saber que o desabamento da mina de Spring Hill matou 75 pessoas. Na foto, Adolf Hitler está reunido com o presidente tcheco Emil Hácha, mas o encontro não tinha um propósito positivo. Nessa reunião, Adolf Hitler informava a Emil Hácha os termos da rendição da Tchecoslováquia diante da iminente invasão alemã. Em 1939. 15. Uma das fases mais sombrias da humanidade ocorreu quando a escravidão ainda existia. E nesse caso, vemos um marinheiro britânico cortando com uma serra as correntes na perna de um pobre homem. Entende-se que essa foto é do final do século XVIII, quando a escravidão foi abolida. 16. Atualmente, as tatuagens são feitas com muitas medidas de higiene e segurança, mas há alguns anos, os estúdios de tatuagem nos Estados Unidos eram bem diferentes. Um tatuador sem luvas e fumando cigarro, com um homem tatuado e seu amigo. 17. O que parece ser um simples senhor de maiô antigo, na verdade é uma foto de Al Capone em sua mansão em Palaceland, em 1929. Al Capone, um dos mafiosos mais famosos da história, teve uma vida repleta de crimes que o levou à prisão na famosa Alcatraz.
18. Felizmente, as condições de trabalho hoje são muito diferentes. Imagens assim já não são possíveis. A foto mostra o operário Carl Russell sentado a 360 metros de altura em uma viga do Empire State durante sua construção, em 1930. E se você está curioso, a falta de segurança tornava a construção um dos trabalhos mais letais daquele tempo. 19. Os zoológicos foram ficando cada vez mais abandonados à medida que o ser humano evoluiu e compreendeu seu lugar no mundo. Mas antes a situação era bem diferente. E assim era uma menina caminhando junto com um pinguim no zoológico de Londres em 1937. Ao viajar para destinos turísticos, é comum comer comida típica em barracas de rua. Isso era uma típica barraca de comida italiana nas ruas do Harlem, em Nova York, há muito tempo atrás. Em 1955, 21, mais de 500 mil pessoas lotaram a Praça Maneca em Moscou, exigindo a renúncia do presidente soviético Mikhail Gorbachev e de seus companheiros comunistas, conforme mostrado na fotografia. Na primavera de 1990 e poucos meses antes da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 22. Antes de tirar essa foto, Karakli havia se deparado com um leopardo e depois de lutar por alguns minutos, acabou matando-o com as próprias mãos em sua tentativa de sobreviver. Posteriormente, ele embalsamou o animal e doou-o a um museu. 23. Lutar na Segunda Guerra Mundial e descascar centenas de cebolas não deve ser nada fácil. Soldados em Tobruk, Líbia, em 1941, usaram máscaras de gás para não chorar ao cortar cebolas. 24. O que parece ser uma recriação perfeita para um pôster ou revista é, na verdade, uma foto tirada em 1939 em um posto de gasolina em Gordontown, Carolina do Norte. Na imagem vemos o dono, seus funcionários e 2 postos de gasolina para abastecer os veículos que passavam. Lyndon B. Johnson grita para pilotos de um avião próximo desligarem os motores para que John F. Kennedy consiga falar. Isso ocorreu na campanha presidencial de 1960 em Amarillo, Texas. Já que os políticos haviam usado a pista do aeroporto como palco. 26. Hoje em dia, na maioria dos países, conseguir bebidas alcoólicas não é um problema. De 1920 a 1933, nos Estados Unidos, vigorava a lei seca. E nesta foto, vemos alguns atores muito conhecidos do cinema comemorando o fim da proibição em 1933. O que se vê nas fotos não é um cadáver, mas sim um dos 2 bronzes. Riachi. Essas eram 2 estátuas de bronze do ano de 1400 que foram encontradas no Mar da Calábria, na Itália, por um mergulhador amador em 1972. Na foto vemos um menino com um chapéu indígena americano. Sair de um poço de carvão de uma viela nos Estados Unidos da América. Esses poços facilitavam a entrega de carvão nas casas. Faz alguns anos, 29, o que parecia ser um grande salão era o luxuoso salão de primeira classe do Titanic. 30. Apesar dos aspectos negativos da Primeira Guerra Mundial, soldados judeus dos exércitos alemão e austro-húngaro se uniram para celebrar o Hanukkah. 31. A foto mostra um xamã mongol em 1909. Os xamãs na Mongólia ainda são muito comuns hoje em dia. Só que a maioria não dedica toda a sua vida a essa cultura, preferindo manter uma aparência comum diante da sociedade. Durante a Guerra da Bósnia, muitas mulheres atuaram como atiradoras de elite. Nesta imagem, um jovem de 20 anos carrega seu rifle em um quarto seguro em Sarajevo. Em 1992, 33. Quem dirige o carro é o ex-presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. E sim, era um carro anfíbio, um dos 4.000 carros anfíbios que foram produzidos na Alemanha durante a década de 1960-34. O que pareceria ser uma simples foto de uma mulher é, na verdade, uma foto tirada da princesa Isabel II no Palácio de Buckingham, quando ela tinha 20 anos. Em 1946-35, durante 1937 e 1938, o Japão invadiu a China, alegando expansão territorial. Nesse conflito, algo tão terrível quanto o uso de prisioneiros chineses ocorreu, como alvos para exercícios de baioneta. 36. Mesmo com guerras envolvendo milhões de pessoas. A foto mostra um soldado americano sozinho na floresta das Ardenas, na Bélgica, durante a Segunda Guerra Mundial. 37. O que pareceriam ser 2 trabalhadoras em pausa tem muito mais história por trás. Ao saber que, durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres começaram a trabalhar em locais antes ocupados apenas por homens, como em serrarias.
38. Na foto, vemos o famoso cantor e líder do Nirvana, Kurt Cobain, visitando Williamsburg em sua casa no Kansas, em 1993. Ele era um dos escritores e críticos mais reconhecidos dos Estados Unidos da América na época. 39. Os Jogos Olímpicos, um dos eventos mais antigos que ainda acontecem hoje. Neste caso, 3 homens correm em direção a uma grande fotografia da primeira maratona nos Jogos Olímpicos de Verão de 1896. John F. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, teve uma vida cheia de tragédias, mas também momentos felizes. Como se vê nesta foto, quando se formou em Harvard, 41. Isso não é um filme de ficção científica, mas sim um grupo de pilotos vestidos com um traje de pressão total, necessário para poder voar. Os aviões espiões SR-71, que podiam alcançar a incrível altura de 24 mil metros, 42. General Motors é uma das companhias automotivas mais lendárias dos Estados Unidos. Em 1956, o centro técnico de uma das fábricas em Detroit parecia superfuturista para a época. 1943, este é Steve Buscemi, um ator coadjuvante conhecido em Hollywood. Em 1980, ele não atuava, mas fazia parte do Departamento de Bombeiros de Nova York. 44. Antigamente, a iluminação era feita com lampiões a gás, mas hoje a eletricidade já tomou conta da maioria das cidades. Nesta foto de 1962, vemos um trabalhador responsável por acender as lâmpadas, no centro de Londres. 45. Devemos muito a esses 2 homens por criarem 2 das melhores empresas da história. Steve Jobs e Bill Gates se reuniram em Palo Alto, Califórnia, na casa de Jobs, para discutir o futuro do computador, em 1991-46. Felizmente, hoje não há tanta discriminação contra pessoas negras como havia anos atrás. Nesta foto de 1960, vemos um claro exemplo de como essas situações eram vividas no cotidiano. 47. Atualmente existem leis de proteção à natureza, mas antes, sem esse controle, tínhamos fotos tão impactantes como estas. Lenhadores posam após derrubar imensas sequoias na Califórnia. 48. Na foto, vemos um grupo de soldados norte-americanos caminhando de mãos dadas com crianças holandesas vestidas com roupas tradicionais. As crianças eram de um orfanato visitado por soldados no fim da Segunda Guerra Mundial. Harry Houdini foi indubitavelmente um dos ilusionistas e escapistas mais célebres da história. E entre todos os números que ele tinha, sua especialidade eram as algemas e correntes, como vemos na foto, quando posou para um fotógrafo em 1899. Sem dúvida, essas crianças não estavam praticando luta greco-romana, mas simplesmente estavam aprendendo a nadar. No pátio de uma escola na Inglaterra, no início dos anos 1920. Antes de partir, deixe-me saudar alguns assinantes. Primeiramente, um grande abraço para Rodrigo LP depois, outro cumprimento para Manuel Rosas. Também um grande abraço para Javier de la Cruz Abreu, outro cumprimento para Melisa Espanha, que o esperava há muito. E por último, cumprimentarei Demet. Outro grande abraço para Daniel Villafuerte. E o último cumprimento vai para o craque Calisto. Agora sim, deixem seu like, comentem tudo, realmente tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o canal e o vídeo com seus amigos. Então agora, muitos beijos e continuem acompanhando Curiosity. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Já ficou sem curiosidade?